Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a biblioteca IkiriPy. Bem, a gente já percorreu toda a parte de prompt, tá? Parte de personalização. Agora, você entrar aqui no API, né? Essa parte que a gente fez utilizando o Ikiri, tá bom? A gente vai passar para a parte do prompt, entender um pouco a diferença entre um e o outro, tá? O uso do Enkiri, ele é um método de ação direta, tá? Falo que é um método de ação direta, é porque a caracterização dele se dá por direto ao ponto, sabe? Então você cria a pergunta e imediatamente você executa a interação com o usuário, tá? Bem, ele é um método de execução, né? Onde você está utilizando lá o execute, né? Usado para quê? Para invocar ali a coleta da resposta. Então, querendo ou não, um, é um método de ação realmente direto, sabe? E além de ser simples. Então, a ideia, né? Ele é legal, né? Quando a gente fala sobre perguntas simples, né? Onde você quer apenas pedir uma entrada de forma rápida. Então, por isso que eu comecei pelo Ikiri, utilizando o Ikiri, porque é um método de ação direta e ele é simples e ele tem um método de execução muito rápido. No meu ver, ele é muito mais simples de se entender, de se compreender. A gente parte, né? Então a gente pode ver que ele é muito mais simples, né? De se estar se realizando, né? Então a gente vê o quê? Vamos lá. Ele é direto, né? Então você você cria uma pergunta e imediatamente a execução dela, né? A execução, a interação com o usuário, ela é rápida, né? Você tem o que é o método de execute, né? Que é usado para invocar a coleta da resposta, né? Que é atribuído para onde? Para dentro de uma variável, tá? Então ele realmente ele é simples. Porque falo que ele é ideal para perguntas simples, onde você quer, né? Apenas pedir entrada de forma rápida. A gente vem aqui para o prompt, a gente vê que talvez ao olhar, né, ele já não seja muito simples, tá? Mas vamos lá, vamos tentar entender, né? Vamos tentar compreender. Vamos pegar aqui um menorzinho, né? Para que a gente possa entender. O prompt, ele aborda, né, uma abordagem baseada em lista de perguntas. Então, a gente pode ver que aqui a gente tem o prompt e tem uma lista, tá bom? Olha aqui, ó. Nós temos colchete, em parte se dá por lista. Então, nós temos aqui uma lista de dicionário, tá? Então, a abordagem, ela é baseada em lista de perguntas. Então, caracterização dela, né? Ela tem uma lista de perguntas, onde você vai criar uma lista de perguntas e pode passar diferentes tipos de pergunta, como por exemplo o input, né? Nesse exemplo aqui nós temos o input, o confirme, tá? Então, ou o select, enfim, todos aqueles que a gente já viu, tá? Então você tem uma lista de perguntas que você cria uma lista de perguntas onde você pode, né, estar passando diferentes tipos de perguntas, como input, confirm, select, array list e aí por diante, tá? Ele é flexível, tá? Então ele tem uma flexibilidade que é ideal para quê? Para usar várias perguntas de forma avançada, tá? E ele tem o que? A parte de coleta de múltiplas respostas. Então o prompt ele retorna as respostas de todas as perguntas fornecidas na lista e você pode usá-las conforme necessário, tá? Então, podemos ver que nós temos o que nós vimos, né? O Enkiri, que a gente estava usando até o momento, é um método de ação direta, e o outro é uma abordagem baseada em listas. E agora a gente vai aprender. Diferente do outro, do Enkiri, gente, que eu achei que ficou um pouco cansativo para vocês. Não sei, né? Ninguém reclamou, mas eu acredito que sim, né? É que eu fui passando, tipo, fiz de teste, eu fui meio que andando meio que em ciclo ali. Então, eu vou fazer assim. A gente já viu tudo, e que isso é legal, porque a gente já viu, então a gente já entende. Basicamente, as coisas não mudam muito, tá? No prompt para o Inquiry. Eu já vou
Tipo, eu vou falar sobre text, mas eu vou falar sobre tudo que se pode ser feito, tá? Ou, pelo menos, a grande parte do que se pode ser feito. Tá? Então, assim, numa aula só a gente já sai batendo tudo, sabe? Para não ficar vindo, falando, ainda de text em várias circunstâncias, tá? E vamos ver aí se vocês vão gostar ou não. Então, dito isso, acredito que a gente já pode ir, né, para a aula de hoje. Eu acredito que eu já, né, deixei aqui explicado como é que funciona. Então, agora nós vamos para a parte de prompt. Eu criei aqui uma pasta chamada prompt e eu criei um arquivo chamado text, tá? Então a gente vai falar sobre tudo de text no prompt, tá? Bem, caso você esteja chegando nessa aula da primeira vez, você tem que fazer a instalação da biblioteca, tá? Para que você possa utilizar a biblioteca, é necessário fazer a instalação da mesma. Então, dê um pip install em KittyPy no seu terminal, né? Se você gosta de instalar as coisas na sua máquina. Se você, como eu, que gosta de instalar num ambiente virtual, então crie seu ambiente virtual e ative ela. Se você tiver e dar erro, é porque você não tem a permissão. Então, eu tenho um vídeo aí ensinando como criar e ativar o ambiente virtual, tá? Bem, os demais que estão acompanhando a aula aí, certinho, já estamos tudo bem configurados, só basta a gente ir realmente para a aula, tá? Então, bora lá. Vamos lá. O que é um prompt text, né? Text é um dos prompts, gente, mais básicos da biblioteca em KittyPy, que a gente já, tá? Permite que o usuário insira o quê? Texto simplesmente no terminal, tá? Então, é o quê? Capturar nome de usuário, sei lá, solicitar um e-mail ou qualquer outro dado textual, sei lá, perguntar ao usuário um código ou uma palavra-chave, tá? Então, é livremente, tá? É você permitir ao usuário que ele insira um texto livremente no terminal. A gente poder utilizar a biblioteca, olha, a biblioteca em KittyPy, vou importar não mais o Inquire, que a gente já finalizou isso, a gente já viu tudo de Inquire. Agora nós vamos pro tá? Então, a função prompt da biblioteca em KittyPy, que é usada para fazer o quê? Perguntas interativas terminal. Simples, tá? Fazer um exemplo básico de uso, tá? Primeira coisa, eu já falei para vocês, eu expliquei a diferença de um do outro, né? Eu falei que o prompt se dá pela lista, né? Abordagem de lista. Então, a gente tem que criar uma lista, tá? Então, eu vou definir a pergunta que será feita ao usuário. Então, eu vou chegar aqui, ó, criar uma variável chamada pergunta, que eu vou atribuir para dentro dela uma lista. É uma lista de dicionário, tá? Onde eu vou ter a chave e o valor, tá? Coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou passar perguntas que vai ser feito por usuário. Tipo pergunta, vai ser que pedir de uma entrada de texto. Então, eu vou dizer que o tipo, tá? Type é o quê? Falando da pergunta será uma entrada de texto. O usuário ele vai digitar algo assim. Coisa que eu preciso fazer, vamos lá, que vai ser o name, e vai ser o nome da variável onde eu vou estar guardando o que o usuário digitar, dentro da variável nome. Bora lá, vamos entender o que da variável onde a resposta do usuário será armazenada será dentro da variável nome, tá? Dentro de nome que eu vou estar dando que o usuário digitar. Bem, bora lá. Mensagem, tá? Qual é o seu nome? Aqui, gente, o só já diz, a mensagem será exibida para o usuário na tela, tá?
só, nós temos o tipo, que é o de texto. Nós temos a variável que nós estamos criando para guardar a resposta digitada pelo usuário e a mensagem que vai ser exibida pelo usuário, tá? Então a gente vê que isso é uma abordagem mais simples. O Wikiri tem uma abordagem mais simples, sim. Então ela é mais direta, né? Tudo isso que a gente está fazendo aqui, a gente poderia simplesmente vir aqui, from Wikiri, py, import Wikiri. Simplesmente fazer isso aqui. Criar a variável nome, que a gente está criando aqui. Inquire, dizer qual é o input, qual é o tipo, é o text. E passar a mensagem. Qual é o seu nome? E executar isso, retornando o que o usuário digitar para dentro da nossa variável. Né? Então, vejo que essa abordagem ela é realmente mais simples, mas vale a pena, gente. Aí não é, agora é contar, né? Tem aluno que vai chegar e vai ver essa parte e fala assim, não, mas eu já vi a parte simples, então eu não quero ver a parte complexa. E aí é que você se engana. Talvez essa parte ela pode ser um pouco mais complexa, mas talvez ela ajude muito mais você no no que você quer fazer do que o que é simples, tá? Então não fuja do que é complexo. Tenta entender. Vale a pena, tá? Talvez você nem vai usar. Vale a pena você saber como é que se usa, tá? Caso você precise usar. Então bora lá. Feita a pergunta, agora, gente, basta criar, né? Uma variável chamada resposta, onde a gente vai guardar a resposta do usuário. Agora, vamos lá, ver o que eu estou fazendo. Vou fazer a pergunta para o usuário, tá? E armazenar a resposta na variável que é resposta. Então, o usuário ele vai digitar. Então, vou passar aqui a pergunta, tá? Então, vê que eu posso estar passando uma pergunta para ele. Estou passando aqui minha pergunta, que é uma lista de dicionário. Então, eu estou dizendo para ele, olha, pronto, o terminal. Eu vou fazer uma pergunta para o usuário, que eu vou dar a oportunidade dele poder digitar, é de texto. Eu vou guardar ele dentro da variável nome. E a pergunta que eu quero fazer para ele é qual é o seu nome, tá? Agora eu vou rodar. Vamos lá. Qual é o seu nome? Meu nome é Jéssica. Tá? E aí eu posso vir aqui, a gente ver, né, a resposta, né? Se eu não der um print, a gente não vê. Vou fazer aqui, vou fazer mais bonitinho, né? F de string. Vou lá. Vou acessar a resposta, mas a resposta que o usuário deu está dentro da variável nome. Então, eu tenho que acessar a variável nome, tá? Então, Jéssica, lá, Jéssica, tá? Então, vocês entenderam. Eu estou pegando que a variável resposta, onde eu estou atribuindo, que o usuário digitou, só que o que ele digitou está gravado dentro de onde? Dentro da variável que eu criei, a variável nome. Então, eu tenho que acessar ela. Então, quando eu acesso ela, eu retorno o valor dela. E o valor dela contém o que o usuário digitou. O que eu digitei, Jéssica. Então, olá, Jéssica. Bom, bora lá. Vamos dar continuidade, tá? A única coisa que eu quero que vocês entendam, né, resumidamente, que eu estou definindo que este é um prompt de texto, tá? Simples assim. Aqui eu estou criando um nome da variável que vai armazenar a resposta. E aqui é a mensagem que será exibida no terminal. Tá bom? Então, bora lá, vamos dar continuidade. Eu vou aumentar para não ficar repetindo as coisas no terminal, tá? Então, agora a gente vai ver a parte de adicionando validação, tá? Então, agora, gente, para poder trabalhar com a validação, tá? Vamos lá, a gente já viu isso, gente, em Inquiry, tá? A gente agora está vendo como é que é feito no
prompt, que não muda muita coisa, tá? Então, bora lá. Então, nós podemos validar a entrada do usuário, né? Porque para garantir que o nome não esteja vazio. A gente já viu isso. Então, a gente vai ver agora no prompt, tá? Então, eu vou chegar aqui e vou dizer, olha, da biblioteca IkiriPy Validator, eu quero importar o empty input validator, tá? E, na verdade, podemos fazer para ser até mais rápido, né? Vamos copiar isso aqui, vamos colar aqui. É basicamente a mesma coisa. Eu vou ter um input de texto, né? Que vai ser o tipo da pergunta que será uma entrada de texto, onde o usuário vai digitar algo. A variável que eu vou estar guardando o nome do usuário, a mensagem que vai ser exibida para o usuário. E aí, agora só a parte do validate. Então, validate. E aí, eu venho aqui, chamo a nossa classe, tá? E aí, lembra? Ele já vem, tá? Se eu não dizer qual vai ser a mensagem, ele já tem uma mensagem aqui pronta, mas eu vou mudar a mensagem. Eu vou deixar em português, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha, o nome não pode estar vazio. Então, bora lá. Vamos rodar. Vou apertar Enter aqui, vou mandar o nome vazio e vai dar o erro aqui, ó. O nome não pode estar vazio. Então, ele está esperando que eu digite, que eu digite, então vou digitar aqui, qualquer coisa. Jéssica, qual é o seu nome? Jéssica. E agora, passou, tá? Gente, porque isso aqui a gente já viu, né? A gente tá vendo só como é que pode ser feito utilizando prompt, tá? Então, o que adicionado aqui? Gente, adicionou validate, tá? Então, ele vai exibir um erro se o usuário pressionar Enter sem digitar nada. É isso que é feito, tá bom? Então, bora lá. Vamos dar continuidade. Agora nós vamos... Eu vou comentar aqui. Agora nós vamos fazer a parte de personalizando o estilo. Personalizando estilo, gente, tem um vídeo só sobre isso, tá? Vale a pena ver. Mas vamos aprender a fazer isso aqui utilizando o prompt, tá? Diferente dos demais, aqui eu não vou precisar importar uma biblioteca de estilo, tá? Basta eu definir o estilo personalizado para as mensagens. Basta eu criar um dicionário, tá? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui vou colocar aqui, ó, personalizando estilo. E aqui eu vou passar um dicionário. Então, basta eu passar aqui os módulos, os comandos, tá? E aí, gente, tem lá, ó, isso aí eu já falei na aula, acho que passada, quando a gente finalizou sobre o Inquire, e eu também fiz uma aula de style, sobre estilo. Vale a pena ir na documentação, porque lá tem uma imagem que dá um norte. Então, você vai saber o que é cada carinha desse aqui que eu estou escrevendo aqui, tá? Então, vamos lá, que eu vou colocar aqui o estilo, eu já explico, tá? Vou primeiro escrever. Deixa tudo negrito. Tá? Fazendo aqui, eu estou definindo o estilo personalizado para a nossa mensagem, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou definindo a cor roxa, né? É uma roxa escuro,
onde a gente vai ter o estilo negrito, tá? Ponto de interrogação. Então, esse comando aqui é para o ponto de interrogação. Eu estou definindo, tá, a cor azul escura e o estilo em negrito para a pergunta. Então, nossa pergunta vai ter essa cor. E aqui eu estou definindo a cor rosa, choque, né? E o estilo em negrito para a resposta do quê? Do usuário. Então, é só isso que eu estou fazendo. Agora a gente vai ter o quê? Nossa pergunta. E aí eu vou vir aqui, vou copiar aqui, vou descomentar, porque é a mesma coisa, tá? Vou ter uma lista de dicionário. Então, vai ser eu estou especificando que a pergunta será uma entrada de texto, onde o usuário ele deve digitar uma resposta. Aqui eu estou criando o nome da variável onde será armazenada a resposta do usuário. Aqui eu estou passando a mensagem que será exibida pedindo ao usuário para digitar o seu nome. Aqui eu estou validando se o escopo não foi deixado em branco. E agora vem a parte de poder aplicar o estilo. Então, se eu olhar aqui eu passo pergunta e aqui eu tenho a parte do estilo, tá? Que é o que? Um dicionário, bora lá, dicionário de string. E nós temos aqui um dicionário de string. Então, nós temos o carinha já pronto. Então, nós vemos aqui e passamos ele aqui, ó, personalizando estilo, tá? Então, eu vou exibir a pergunta para o usuário, aplicando o quê? O estilo personalizado e armazenar a resposta do usuário. E aqui eu vou acessar a resposta pegando dentro da variável que eu criei para onde está guardando o que o usuário digitou. Então, bora lá. Podemos ver que o de pergunta está um roxo. O aqui é o ponto de interrogação, tá um roxo. A pergunta aqui está um azul, que está meio parecido com roxo, né? Um azul, qual é o seu nome? E aí eu vou dar aqui a resposta. E aí, pronto, ficou a resposta aqui com o meu rosa, tá? Então, ele está aplicando. Então, a parte de estilo está pronto. Bora pro próximo, tá? Bora lá. Já o que mudou desse pros demais? O que mudou aqui, gente, foi só que eu alterei a cor do ponto de interrogação, eu alterei a cor do texto da pergunta e eu alterei a cor da resposta do usuário, tá? Simplesmente isso. Agora, bora pro próximo. O que a gente também já aprendeu, tá? Que é o quê? Criando um input dinâmico, tá? Então, nós podemos alterar, tá, a pergunta com base na resposta anterior. Que a gente pode fazer isso. Bora lá. Eu vou, na verdade, copiar aqui. Esse aqui. Tá? E a gente só faz a mudança para o que a gente quer, tá? Então, tem aqui a parte de validate. Vou tirar isso aqui. Aqui eu vou ter mais de uma pergunta, tá? Para ficar algo dinâmico. Então, basta eu criar mais um dicionário. Eu posso até copiar e colar. Então, bora lá. Ó, fazendo aqui. Eu tô definindo uma lista de perguntas que serão feitas ao usuário, tá? Porque eu tenho mais de uma pergunta aqui. Primeira pergunta, eu vou fazer perguntando sobre o nome do usuário, tá? Então, bora lá. Gente, eu estou definindo que a pergunta será de entrada de texto, ou seja, o usuário deve digitar algo. O nome da variável onde a resposta do usuário será armazenada, tá? Aqui eu só vou mudar a mensagem. Vou colocar aqui, ó, digite
seu nome. E aqui é a mensagem que será exibida ao usuário pedindo para ele digitar o nome, tá? Aí vem o quê? A segunda pergunta. Eu vou pegar aqui comentado para você, tá? A primeira pergunta é sobre o nome do usuário. Aí nós vamos ter a segunda pergunta, que é a de baixo, tá? A segunda pergunta vai ser sobre o sobrenome do usuário. Então, também vai ser um input. Vamos dar o nome da variável, tá? Agora eu vou criar uma variável chamada sobrenome. E a pergunta vai ser dinâmica. Então, se vai ser dinâmica, bora lá. O que eu vou fazer? Agora preste atenção, tá? A mensagem de pergunta vai usar o quê? Uma função lambda, tá bom? Que ele vai criar uma mensagem personalizada base no dado, tá? Fazer isso. Eu vou chamar aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Resposta. Vou formatar, tá? E vou falar assim, ó. Olá. Vou acessar a resposta pegando o nome digitado pelo usuário. E aí eu vou fazer outra pergunta. Qual é o seu sobrenome? Jéssica, eu não entendi. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Preste atenção, tá? A mensagem da pergunta vai usar o quê? Uma função lambda, que ele vai criar uma mensagem personalizada com base no nome dado pelo quem? Pelo usuário. A função lambda acessa a resposta da pergunta, tá? Que pelo variável nome, para o quê? A mensagem para poder personalizar a nossa segunda mensagem, tá? E base na resposta, eu vou chegar aqui, vou passar uma mensagem que vai ser o quê, ó? Olá, Jéssica, qual é o seu sobrenome? Ou sei lá, olá, Carlos, qual é o seu sobrenome, tá? E esse estilo eu vou tirar aqui porque eu não estou passando nenhum estilo para, não vou passar nenhum estilo, tá? Então, isso aqui eu vou tirar. E agora eu posso também estar dando aqui o nosso print. Eu vou colocar aqui, ó. Seu nome completo é. Vou pegar a resposta que está dentro da variável nome, que é o nome da pessoa. Vou acessar também a resposta que está no sobrenome, que vai estar aqui no sobrenome. Então, vamos lá, gente. Antes que a pessoa fala, mas Jéssica, você já vai ter isso aqui? Porque primeiro eu faço uma pergunta e tem uma resposta. Depois eu segundo para a segunda pergunta, o que a pessoa digitou já tem da variável nome, tá? Por isso eu consigo acessá-lo aqui. E aí eu consigo fazer isso dinamicamente. Então, bora lá. Qual é o seu nome? Eu vou colocar Carlos. Tá, Carlos? Seu sobrenome? Sei lá. Silva. Nome completo é Carlos Silva. Tá vendo? Tá funcionando. Será? Júlia. A Júlia. Seu sobrenome? Pereira. Seu nome completo? Júlia Pereira. Qualquer dinâmico, tá? Então, isso a gente pode estar também sendo feito. Bora lá. O que eu vou fazer? Vamos agora para a segunda parte. Opa, o que eu fiz? Eu abaixei. Ah, uh-uh.
Eu acredito, gente, que só isso aqui mesmo, tá? Que a gente precisa, vocês precisam saber para vocês entender sobre o prompt na parte de text, né? Então, o que que nós aprendemos aqui, tá? Vou criar um prompt de texto, tá? Que a gente vai permitir entrada livre para que o usuário possa estar digitando. A gente podemos validar a entrada com o Empty Input Validator. A gente pode estar criando o estilo, onde pode ser customizado, né? Passando um dicionário. E a gente pode, e é possível criar perguntas dinâmicas, conforme a gente viu aqui. Então, eu acho que para essa aula está bom, né? É, então, eu vou seguir esse estilo, né, gente? Aí vocês comentam aí se vocês preferem assim, porque aí a gente já vê tudo de text, para a gente não ficar. Hoje a gente vê de text, amanhã a gente continua vendo text e depois continua vendo text para cada coisinha. Então, uma aula só de text, tá? Aí amanhã a gente passa para a próxima, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau!